apaixonados pela literatura. Bom, eu estou aqui por causa dos meus alunos. Isso, há alguns anos, os alunos tinham o hábito de pedir para eu gravar, fazer um áudio das minhas aulas de literatura, principalmente quando eu narrava obras literárias. Só que os alunos do ano passado, eles pediram outra coisa. Eles pediram, assim, eles falaram: professora, por que você não cria um canal e grava as obras literárias do Paz? Aí eu falei: não, gente, deixa isso pra lá, na internet já tem muito disso. Aí eles: não, mas a gente quer a senhora, tal. Aí eu: tá bom. Acabei acatando e aqui estou. Vamos ver o que vai dar, né? Eu vou começar nessa empreitada com o livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Desculpa. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Um livro muito bom. Enfim, esse Aloysio de Azevedo, quem foi? Ele foi um jornalista, caricaturista e escritor. Ele nasceu em 1857 e faleceu em 1913. Em 1890 foi o ano que ele publicou essa obra do Cortiço, e que acabou sendo o marco inicial do naturalismo. E o que vem a ser o naturalismo? O naturalismo, ele faz parte de um pacote. É como se fosse uma tríade pós-romântica, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então, essas três escolas literárias, elas se opõem ao romantismo. Por quê? O romantismo tinha o subjetivismo, o sentimento exacerbado, a idealização. Já essa tríade tinha a questão do objetivo, de falar ali da realidade, principalmente o realismo e naturalismo, de falar da realidade do povo, de falar da realidade da sociedade. E o parnasianismo? O parnasianismo, ele focava apenas na poesia. Focava na poesia, mas apenas trazendo um culto à forma, arte pela arte. Era um culto apenas à beleza estética de um poema, não tinha conteúdo. Então, o conteúdo estava presente no realismo e naturalismo. Então, o parnasianismo não. Era a questão da metalinguagem. O poema falando do poema. É tipo, pega um objeto, tipo o vaso grego. Aí vai falando desse objeto de uma forma bela. Ele se preocupa apenas com a forma. Tá, então vamos lá. E o realismo e o naturalismo? O que há de diferente entre eles? Ambos criticam a sociedade. Mas o naturalismo tem uma pegada a mais. O naturalismo é como se fosse um realismo exagerado. O naturalismo vai falar o que há de pior na sociedade. Vai falar da podridão da mente humana, do comportamento humano. E para piorar, o naturalismo, ele fala de uma forma como se o ser humano fosse um animal. Por quê? Por que naturalismo? Primeiro vamos por parte. Por que naturalismo? Naturalismo, porque o escritor vai falar da natureza e dos personagens com um método científico, como se ele fosse um cientista, e vai falar do ambiente e do ser humano, vai falar do ser humano como se ele fosse bicho, animal. Por que essa questão do escritor parecer um cientista ou se comportar como um cientista usando métodos científicos para falar, para narrar essa história? Porque no século XIX, nesse mesmo período, houve um grande avanço científico. A ciência estava no auge, no ápice. A ciência, a filosofia, a matemática, a questão das doutrinas filosóficas, o positivismo estava crescendo, enfim. Diante disso, desse auge da ciência, acabou influenciando nos escritores. Então, Aloysio de Azevedo se passa, né, o escritor, o narrador, como um cientista. Agora, tem uma outra coisa. A obra do Cortiço aborda uma linha do determinismo. E o que vem a ser o determinismo? O determinismo é uma das correntes filosóficas
E essa corrente filosófica do determinismo vai dizer, vai pregar que a liberdade de escolha, ela não existe, que a liberdade de escolha é uma ilusão. Então, é como se dissesse assim, não existe o livre-arbítrio. É como se ele vai dizer que os fatos, a tendência, né, os fatos, o resultado de algo, os fatos, eles acontecem por causas predeterminadas. E é todo mundo que concorda com isso? Não. Tanto na época como até hoje ainda, há críticas sobre essa tendência. Muitos não concordam. Eu vou falar da obra. Não vou questionar sobre isso, eu vou falar da obra. E a obra tem essa tendência do determinismo, que aparece nos personagens. Tá, então vamos lá. O que seria então o cortiço? Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eu morava em Taguatinga. O meu pai estava andando comigo numa rua, junto com meu irmão mais velho. Aí a gente passou, tinha um lote enorme, cheio de barracos dentro. E o dono alugava esses barracos. Aí eu me lembro que meu pai falou bem assim, Deus me livre morar num cortiço. Aí eu falei, pai, o que é cortiço? Aí ele falou, minha filha, é um monte de gente morando assim, tudo encavalado, tudo junto, na maior bagunça. Enfim, esquece. Quando eu entrei na 7ª série, cheguei na 7ª série, antiga 7ª série, uma professora de literatura, uma professora de português, levou o pessoal de uma livraria e vários livros para a escola para a gente olhar. Eu acabei me apaixonando, comecei a gostar de literatura naquele dia, olhando todas aquelas obras. E uma das obras foi o Cortiço. E ela no cantinho assim me explicou direitinho o que era o cortiço e com o passar do tempo a gente vai estudando e vai entendendo. Então, o cortiço é um tipo de moradia popular do século XIX, para o século XX. E é uma moradia boa, é um lugar bom? Não, gente. O cortiço, principalmente na época que teve a publicação do livro Cortiço, na época da publicação, um pouco antes já tinha, só no Rio de Janeiro, mais de 1.300 cortiços. E é um local, um ambiente sem higiene básica, não tem higiene básica. E as pessoas moram e vivem nesse lugar como bichos. É um lugar sem saneamento básico, é um lugar sem a atenção das autoridades, dos governantes. É um ambiente sem segurança, sem perspectiva de vida, é um lugar marginalizado, uma classe baixíssima. Então, já sabendo, né, o que se trata mesmo o cortiço, vamos entrar na história mesmo, no enredo de Aloysio de Azevedo. Acaba que esse tema, o cortiço, esse ambiente, o cortiço, ele é o protagonista. Ele acaba sendo o protagonista dessa obra. O personagem principal é um ambiente que acaba contando, né, narrando a saga de João Romão. Quem foi João Romão? João Romão é um personagem muito importante também, que ele é um português e ele vem ao Brasil no intuito de enriquecer. E ele consegue isso de forma desonesta, explorando as pessoas. Isso já fica nas entrelinhas de que faz uma analogia à colonização, de que o português vem ao Brasil para explorar do brasileiro. Ele veio com esse intuito, né? E ele acaba enricando mesmo, ele consegue muita coisa. E ele consegue isso como? Explorando os seus empregados, cometendo furtos, fazendo coisa errada, muita coisa errada para atingir os seus objetivos. Mas o que há de mais sórdido nele está no momento em que ele conhece a Bertoleza. Tá, antes de falar da Bertoleza, deixa eu explicar uma coisa. O João Romão, ele tinha uma venda, né? Enfim, ele tinha uma taverna, uma pedreira. E com essa venda, ele começou a conquistar
foi comprando as coisas. Primeiro ele começou com 3 casas. Ele comprou 3 casas e em tempo curto, de forma rápida, ele já estava com 90, 99 casas. Realmente virou um cortiço. Depois de um tempo, ele arrumou mais e se tornou a Vila Romão. Então vamos lá. Ele tinha uma vendinha e nessa vendinha, na frente dessa venda, tinha uma escrava fugitiva. Essa escrava, ela vendia peixe, ela ganhava vida vendendo peixe frito na frente da venda do João Romão. Então João Romão foi observando que essa Bertoleza ganhava um dinheirinho e ela guardava esse dinheirinho, ela ia guardando essas economias porque ela queria comprar a sua carta de alforria. Só que ela teve a infelicidade de pedir para o João Romão guardar esse dinheiro, essas economias. Por quê? Porque ela já havia sido... Bom, porque ele não guardou exatamente esse dinheiro. Como ela já havia sido roubada antes, ela decidiu deixar com o João Romão, porque eles viraram amantes. Ela acabou se envolvendo com ele e eles se tornaram amantes. Aí ela passou a confiar cegamente no João Romão. O João Romão, em vez de guardar esse dinheiro, ajudar a pobre Bertoleza a comprar a carta de alforria, ele ficou mentindo que tinha comprado a carta, que estava regularizando a situação dela. Mas, na verdade, ele estava usando esse dinheiro para os próprios negócios. Mau caráter. Sem vergonha. Era um sem vergonha, não tem palavras. Enfim, essa foi uma parte ruim, muito triste, que eu mais desprezei em João Romão. E ele era mau? Era, mas ele era mau a si próprio. Ele tinha uma horta nos fundos da casa que ele vendia essas verduras. Era tipo um sacolão, ele vendia essas verduras na própria venda que ele tinha. E as verduras ruins? As boas ele vendia, e as verduras ruins? As verduras ruins, qualquer pessoa jogaria fora. Ele comia as próprias verduras que estavam a ponto de ir para o lixo. Ele sacrificava a si próprio, passava necessidade, comia mal, se vestia mal, dormia mal, tudo para economizar. Olha como ele era sovina. Ao se unir com Bertoleza, eles trabalhavam juntos, de sol a sol, o tempo inteiro, e iam conquistando as coisas. O João Romão, ele tinha um vizinho, o Miranda. E o Miranda era um português também e bom de vida. O Miranda tinha um sobrado muito bom e sempre tinha festas na casa dele. E João Romão acabou brigando com o Miranda. O João Romão acabou brigando com o Miranda por causa de umas terras, porque ele queria esse pedaço de terra para aumentar o quintal. Mas eles brigaram por causa desse pedaço de terra, mas depois de um tempo, eles voltaram a se falar. Por que eles voltaram a se falar? Porque o Miranda recebeu o título de barão, ele virou barão. Então o João Romão pensou, não basta ter dinheiro, é preciso ter status. Aí ele foi se achegando e se tornou amigo de novo do Miranda. Olha só o interesse do sem vergonha do João Romão. Para piorar a situação da Bertoleza, João Romão depois pediu a filha do Miranda, a Zulmira, em casamento. Mas ele podia casar com a Zulmira? Não, ele tinha que se livrar da Bertoleza. Sabe o que ele fez para se livrar da Bertoleza? Ele deu um pé na bunda da coitada e deixou ela sair com a mão na frente e outra atrás. Olha que mau caráter. Só que a Bertoleza voltou e falou não, foi atrás dos direitos dela. Porque além dele estar com o dinheiro dela, o que ele conquistou, ela trabalhou junto, ela também queria. Tudo que ele era por direito. E ele deu esse dinheiro para ela? Ele não deu nada para a coitada da Bertoleza. E ele ainda ameaçou e disse, se você continuar insistindo, eu vou te denunciar e você vai ser presa e vai voltar a ser escrava. O que ela fez?
Ela se desesperou. Ela preferia a morte a ter que novamente virar escrava. Olha a situação, coitada da Bertoleza. Então, ela suicidou-se, tirou a própria vida. É muito triste essa parte. Mas, enfim, não fica a tristeza, não fica só por aí. A história vai narrando de vários personagens, mas tem uma personagem que eu não posso deixar de falar. É a personagem da Pombinha. A Pombinha era uma moça que foi muito bem criada. A mãe dela, a Dona Isabel, a criou com todo amor e carinho. Dona Isabel deu estudo para a filha, sacrificou-se. Ela sacrificou a si própria, deu estudo, deu uma boa vida, ensinamentos, e a Pombinha acabou se tornando uma jovem muito inteligente, estudada, uma jovem que era culta, uma das poucas alfabetizadas lá do cortiço. Então, o que ela fazia? Ela acabou tendo um ofício: escrever cartas para as pessoas analfabetas lá do cortiço. As pessoas chegavam, pediam para ela escrever a carta para mandar para um parente ou para um amante, não sei. Chegou um momento que a Pombinha foi se decepcionando, foi ficando muito triste e vendo a podridão que há no ser humano, a baixaria que há no ser humano. Como ela ia escrevendo, ela descobriu o podre de todo mundo. Então ela foi se decepcionando com a vida em geral, principalmente com a figura masculina. É isso mesmo, ela foi se decepcionando com a figura masculina, porque ela via-se nos homens como se eles fossem palermas, homens que traíam as esposas, homens que eram traídos e nem se importavam com isso e eram submissos às mulheres, faziam o que as mulheres queriam. A exemplo, a gente tem o Seu Miranda. Seu Miranda tinha uma esposa, a Estela, que o traía o tempo inteiro, e ele sabia disso, mas continuava com a mulher. Mas por uma questão também de interesse, porque ela tinha dinheiro, ele poderia... Questão de dote. Se ele largasse a mulher, ele poderia talvez ficar sem a riqueza dele. Outro homem foi trair a esposa com uma mulher que gostava de vadiar, enfim. A Pombinha foi ficando entristecida com o ser humano, com a figura masculina, e foi se decepcionando. E ela tinha um noivo. Pombinha tinha um noivo. Era uma moça de família, estudada, e estava noiva. Mas ela não podia se casar. Ela não podia se casar porque ela ainda não havia menstruado. Ela já estava até com 18 anos e não estava ainda menstruada. E isso era um drama para a mãe dela, para ela, para as pessoas do cortiço. Porque a mãe fez de tudo. A mãe fez de tudo para ela menstruar. Só depois de um tempo, já ainda com 18 anos, foi que ela menstruou. Mas aí, então, ela se casou. Mas ela já tinha medo antes de se casar. Medo do casamento não dar certo, de ser infeliz. E o que ela estava pressentindo, né, como podemos dizer assim, realmente aconteceu. Ela casou e não foi feliz. Depois de uns 2 anos, o marido a largou porque ele descobriu que ela havia o traído umas 2 vezes. Então, o marido, na segunda vez que ele descobriu que ela o traiu, ele a abandonou, devolveu ela para a mãe dela e foi para São Paulo. A mãe dela se desesperou, porque ela esperava o quê? Ela esperava que o genro e a filha a tirassem daquele lugar terrível, dessem uma vida melhor para ela. Mas, na verdade, todo o amor e carinho que ela havia dado para a filha foi por água abaixo. Pombinha fez o quê? Pombinha, além de estar sem o marido, acabou caindo nos encantos da Leone. Quem é essa Leone? Era uma lésbica que, mesmo antes de Pombinha se casar, já estava na cola da moça, tentando seduzi-la. E depois de separada do marido, ela se entregou de vez para Leone e viraram amantes. Mas o problema nem foi esse. O problema maior foi que ela não só se tornou amante de Leone, mas se tornou prostituta assim como ela. E com 3 meses no prostíbulo, ela já estava
craque no ofício. Isso para o desespero de uma mãe que havia pensado e sonhado com outro futuro para a filha. Então, dá para perceber a questão do determinismo muito forte na vida de Pombinha. Uma moça que tinha tudo, mesmo vivendo num ambiente ruim, num ambiente terrível, a mãe fez de tudo para ela seguir outro caminho, mas a Pombinha foi influenciada. Seu comportamento mudou, ela foi influenciada pelo meio. E não só a Pombinha. Tem outros personagens que passaram por isso também. Mas antes disso, deixa eu falar da mãe dela. A mãe dela continuou angustiada com essa situação e se viu num quarto sem saída. Ela teve que ir morar com a filha e depender do dinheiro do prostíbulo da filha. Até que um dia, de tanto sofrimento, desgosto, ela morreu. É uma história muito triste. Tem uma outra personagem também, eu não vou falar de todas, já falei do João Romão, da Bertoleza, da Pombinha. Vou falar por alto só da Neném. A Neném é uma mocinha, que acaba perdendo a virgindade com o empregado do João Romão e depois disso caiu na vida. Não tinha esse negócio de casar e viver feliz, não. Viver felizes para sempre, como no romantismo, não. Caiu na vida. E por aí vai. A gente também tem a Rita Baiana, que é uma lavadeira de profissão, que ela, apesar de ter um coração bom, ela é uma mulher que vive vadiando por aí. Inclusive, ela se envolveu com um homem e destruiu o casamento desse homem também. Era um homem bem casado e tudo, e ela acabou desgraçando a vida desse homem. E ela era uma mulher, era uma mulata sensual. Essa característica de mulata sensual, que despertava os olhares dos homens, simboliza a mulher brasileira. Nesse quesito, né, de ser mulata e bela e sensual. São tantos personagens que têm, assim, uma decadência moral que está influenciada por causa do meio. É isso que o escritor quer passar para a gente. Que o cortiço, assim como em qualquer outro lugar, o meio, o determinismo vai dizer que o meio, ele vai influenciar de forma direta no comportamento do ser humano. Então, o ambiente é que vai influenciar no comportamento do ser humano. E, dependendo, vai levar essa pessoa a uma decadência moral, no geral, a uma decadência social, certo? E a gente pode observar que no cortiço, olhando todos os personagens, quem acaba escapando desse determinismo é quem não nasceu naquele ambiente, não viveu naquele ambiente. A gente pode tirar aí o João Romão e podemos tirar também o Miranda, que são homens que tiveram um outro ambiente, cresceu em outro ambiente, depois foi parar naquele lugar, mas não faz parte aí, não são atingidos pelo meio. Justamente porque não nasceu nem viveu naquele ambiente, muito depois que foi viver nesse ambiente. Porque o determinismo, ele prega isso. Ele prega que a pessoa vai nascer, viver, crescer e morrer naquele ambiente de decadência, sem chance de ter outro futuro, sem chances de escolher outra opção. Porque não há outra opção. A liberdade de escolha não existe. É mera ilusão. E o ambiente onde a pessoa está inserido, se é um ambiente de desigualdade social, um ambiente em que é marginalizado, então isso vai passando de geração a geração. É por aí. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. É mais assim para jovens que estão fazendo ensino médio, principalmente quem está no segundo ano, que é a obra do segundo ano, a obra do PAS, foi cobrada no PAS do ano passado, e vestibulares em geral. E para você também que gosta de literatura, se quiser continuar vendo os meus vídeos, pode estar se inscrevendo no canal. Se você também gostou, pode dar um like. E mesmo sem muito tempo, eu vou estar tentando postar quinzenalmente ou mensalmente outras resenhas, não só de obras literárias, quem sabe de outras obras também. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração.